Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos o estudo dessa lição de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua direção nas nossas vidas. Obrigado por Tu nos colocar lições que nos preparam no dia a dia para o Teu reino e que nos capacita e nos habilita para cumprir com a missão que Tu tem confiado a todos nós. Abençoe-nos durante o estudo desse tema, para que possamos ser edificados na Tua palavra, na direção do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os últimos dias. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Irmãos, é impressionante demais no texto sagrado nós estudarmos e vermos na carta de Deus ao homem esse trecho igual a esse aqui, que nos garante pela promessa do Deus vivo a vinda do Filho de Deus para buscar a mim e a você. Isso realmente nos deixa motivados o suficiente, porque tudo que na palavra de Deus foi dito, num livro que foi escrito há milhares de anos, tudo que foi dito nunca falhou uma única profecia. Por que essa vai falhar? E estamos diante do desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, meus amados irmãos. E aqui esta é a promessa extraordinária, aonde ele comenta como Filho do Homem, porque ele estava aqui como um Deus homem, como um ser mortal, que logo ao cumprir sua missão se revestiria novamente da sua divindade absoluta. E ele chamado aqui então como Filho do Homem, chamado em todo o universo como Filho do Homem, que na realidade ele é conhecido como Filho de Deus também. Está aí o resultado extraordinário da sua promessa, e ele voltará para buscar a mim e a você. Ele deixou vários sinais, várias marcas ao longo do cumprimento profético, que ao se cumprir um por um, nós saberíamos o momento que ele estaria chegando aqui. E segundo tudo que já aconteceu, nós já estamos prestes a assistir esse grande evento. No segundo tema, duas moedinhas na caixa de ofertas. Meus amados, essa cena da moedinha da viúva é muito interessante, porque nós estamos falando ali de um templo extraordinário, um templo suntuoso, construído então por volta do ano 20 a.C., por Herodes o Grande. Esse templo, meus amados irmãos, é algo assim muito chique, comparando o nível de investimento financeiro que houve na construção desse templo. E aqui agora aparece uma pessoa humilde, que normalmente não seria observada com o tom que foi observado. E Jesus estava de olho o tempo todo nessa criatura, porque conhece o coração das pessoas. Meus amados, quando ele viu ela colocar aquelas moedinhas ali, ele sabia que ela estava dando tudo o que ela tinha. Enquanto que aqueles montões de moedas de ouro colocadas pelos ricos e poderosos, ele estava sabendo que aquilo eles estavam dando o que sobrava. Não era do principal deles. Não era nenhuma contribuição generosa frente ao que eles possuíam. Mas aquela viúva deu tudo, deu a maior oferta. Sabe, irmãos, a obra de Deus sempre foi muito carente. Os motivos são os mesmos. Porque quem acaba dando mais, de fato, às vezes é o que menos tem, em proporção ao que tem. E os que têm muito, na maioria das vezes, fazem como esses outros aqui, dado o que sobra. E a obra não consegue
avançar na força e no nível necessário. Do contrário, nós já teríamos cumprido com a missão como igreja e Jesus já teria voltado. Nós sabemos que a liderança religiosa dos dias de Cristo, é um outro detalhe importante, era corrupta, tendenciosa, como Anás, Caifás. Mas mesmo assim, existia Nicodemos, José de Arimateia, como essa viúva aqui também, que são as exceções importantes que têm suprido de fato o que tem acontecido na causa de Deus. E a causa de Deus não para, ela tem prosseguido graças a servos e servas que não são corruptos, que realmente promovem, está de foco no avanço da causa de Deus. No terceiro tema, não ficará pedra sobre pedra. Aqui Jesus estava com os discípulos ali nas proximidades de Jerusalém. Jesus estava na realidade sentado em cima do Monte das Oliveiras. Ele tinha passado lá pelo templo. Quando ele fez esse comentário aqui, olhando os edifícios do templo, e os discípulos ficaram tão chocados no momento que dali até no Monte das Oliveiras não tiveram coragem de especular ou de perguntar, questionar o porquê que Cristo falou algo tão severo com relação à cidade santa e ao templo. E agora no Monte das Oliveiras ele abre o coração e expõe um passo a passo do sermão profético, onde ele daria uma série de detalhes do que aconteceria no desencadear do desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, que iniciaria a grande crise aqui do sermão profético, apontada como marco principal a destruição de Jerusalém, que seria o gatilho inicial. E em seguida haveria outras duas grandes crises. Nessa primeira, quem pagaria mais o preço seria de fato os que rejeitaram a Cristo, os judeus. Desde o ano 34, quando eles apedrejaram Estevão por decreto de lei, eles demonstraram um nível de aceitação com o cristianismo, perseguindo os cristãos com o apedrejamento de Estevão e de forma oficial, prendendo e matando os outros apóstolos e dentre outros também, que eles saíam fazendo arrastão e matando e judiando na história do cristianismo. Quando chega por volta do ano 66, 67 era cristã, 3 anos e meio antes do ano 70, Jerusalém foi cercada e abandonaram o cerco. Nesse abandono do cerco, os cristãos entenderam o chamado de Cristo. Marcos capítulo 13, verso de 1 a 13, está a profecia que ele trabalha, não ficará pedra sobre pedra. Como temos aí no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, no verso 15, quando ele comenta, olha, quando vocês verem o assolador chegar, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiver no campo não volte, que estiver no telhado não desça, assim sucessivamente, servindo de clichê, servindo de chave de advertência para todas as 3 crises que estaria prevista, que estão profetizadas no sermão profético, e a primeira delas seria a destruição de Jerusalém. Então os cristãos abandonaram a cidade assim que o cerco foi abandonado e não voltaram mais para ela. 3 anos e meio depois houve o cerco definitivo e destruiu, não ficou pedra sobre pedra, como ele aqui falou, deu detalhes. Mas até lá já tinha morrido praticamente quase todos os apóstolos e muitos cristãos foram mortos por perseguições do judeu contra os cristãos, com apoio do Império Romano, o endosso do Império Romano. E aqui aconteceu a profecia. Aí ele comenta também, como nós temos aqui no quarto tema, o abominável da desolação. Quarto tema. Aqui ele faz o comentário no capítulo 13, verso 14 a 18, o mesmo que tem lá em Mateus no capítulo 24, verso 15, né? Então, ele comenta que quando o assolador chegasse, eles deveriam ficar atentos com relação a essa chave de advertência. Porque os cristãos, de fato, os que estão conectados com Cristo, eles sabem, não importa se foi na primeira crise,
que envolveu a destruição de Jerusalém, ou na segunda crise, que nós vamos estar comentando daqui um pouquinho, né, de uma grande tribulação comparada com essa primeira, né, da destruição de Jerusalém, que seria os 1260 anos. E para nós que nós vamos enfrentar hoje em dia também. Então, em todas essas crises, o assolador de alguma forma chega movimentando com domínio mundial, com governo mundial. O Império Romano era um governo mundial aqui. E ele chegou em Jerusalém dando essa chave de advertência e abandonou o cerco. Durante a Inquisição, da mesma forma, houve esses anúncios. E muitos cristãos foram se dirigindo em direção à América, onde mais tarde surgiu a América protestante. Hoje, nos nossos dias, desde que houve o gatilho, que eu entendo dessa grande crise, no início da pandemia, que foi uma movimentação satânica sobre a face da terra, que dá para ver claramente que o dragão, né, reunindo os reis da terra para os congregar em batalha, os donos do mundo, né, tá aí, desencadeou, e aí os que estão conectados estão sabendo o que está acontecendo, está sabendo, né? O abominável da desolação. Quem lê atenda, fica alerta para o que disse o profeta Daniel. Se vocês observar na profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27, tem alguns estudiosos que entendem que Tito, o governador, seria o príncipe que há de vir, da profecia que está comentada aí no livro de Daniel. Mas pelo tom da profecia, presta atenção no que diz o verso 26. Lá diz assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Quem que é o povo do príncipe que há de vir? Não seriam os gentios? E não foi os gentios que destruiu Jerusalém? Tá aí, não precisa de bater cabeça. Então, povo do príncipe que há de vir. Quem estava falando isso? Não era Daniel? Então o príncipe era Jesus. O povo dele, desse príncipe, quem seria? A partir do ponto da profecia de Daniel 9, 26 e 27. Não seriam os gentios? A partir do apedrejamento de Estevão? Esse povo gentio, eles mesmos, destruiria a cidade e o templo. O povo gentio não seria perseguido. Quem seria perseguido? Os gentios ou os judeus que estavam se tornando cristãos. Então aí nós temos três classes de pessoas distintas. Nós temos judeus, nós temos gentios e nós temos cristãos, que são conversos de ambos os povos que formavam esse novo grupo. Esse novo grupo, chamado de cristãos, que são conversos de ambos os povos, se resumem em povos do príncipe, mas os que destruiriam seriam os inconversos, mas aqueles que Jesus também, como Cornélio, chamou um dia, ele cumpriu com o seu dever como soldado romano, mas também se tornou um cristão. Então, muitos dessa natureza abraçariam o cristianismo. Então, povos do príncipe que há de vir, o príncipe é Jesus. Povo é os gentios, porque o evangelho seria estendido a todo o povo tribilíngua. É muito curioso isso aí, não é ponto de salvação, mas é autoexplicativo dentro do próprio texto, né? Ele comenta que sobre as asas da abominação virá destruição até o tempo determinado, mas essa destruição cairá sobre o assolador. E caiu de fato, porque eles viraram as costas quando cercaram a cidade a primeira vez e foi embora. Os judeus correram atrás e ainda fez uma devassa em cima dos soldados romanos que tinham feito o cerco. Então é muito curioso tudo isso, saber que a profecia dá tanto detalhe, tão importante, que ao ler a profecia e ao comparar com a história, nós percebemos o que de fato aconteceu. No quinto tema, a grande tribulação. Meus irmãos, Marcos 13, 19. Na realidade, nós precisamos de observar o seguinte: toda tribulação foi grande para quem foi vítima da perseguição. Os cristãos que sofreram desde os dias de Cristo até o ano 100 da era cristã, que eles penaram
de perseguição dos judeus, apoiados pelo Império Romano. Não foi fácil, irmãos. Tanto que na própria morte de Cristo, os próprios apóstolos fugiram, medo da grande tribulação que eles estavam enfrentando. Agora, em matéria de intensidade, nem incomparável. A maior de todas foi a do ano, entre o ano 538 e o ano de 1798, 1260 anos, onde uma igreja que se diz cristã, o sistema católico tradicional, através do poder do papado, desde a unificação com o exército francês, no início dessa grande crise, por volta do ano 538, desencadeou com o exército armado uma perseguição contra os protestantes, contra aqueles que eram contra o sistema que vinha sendo adotado por eles de uma grande apostasia religiosa e um domínio sem igual. E banhou de sangue a face da terra, com a guerra chamada de Guerra Santa ou Inquisição. Essa foi a mais extensa, a mais longa de todas. A última, que é a que nós vamos enfrentar hoje nos nossos dias, não deixa de ser também, porque nessa de hoje, Jesus comenta detalhes, ela, apesar de ser curta, porque os últimos acontecimentos serão muito rápidos, irmãos, apesar de tudo isso, Jesus comenta que vai haver choro e ranger de dente, pessoas desmaiarão de terror frente às coisas que acontecerão a esse mundo. Não dá para ficar brincando de ser cristão numa hora dessa. Não dá para ficar demorando tomar decisões diante de todos os gatilhos que nós temos assistido na nossa história. Não dá, meus irmãos. É muito sério isso. Precisamos agir, porque estamos diante da última, diante do desfecho do conflito entre o bem e o mal. Está diante de nós, no mundo inteiro, a crise começando, a crise se amadurecendo passo a passo, irmãos. Precisamos agirmos com urgência, irmãos. Arrumarmos o nosso lugarzinho, nos refúgios, aonde quer que haja refúgios. Fiquem atentos. São poucas as pessoas no mundo que estão abraçando, mas também todos são chamados, né? Poucos os escolhidos. E poucos têm escolhido ouvir a profecia e tomar providências, né? A maioria tem levado a coisa mesmo diante da cara dura de tudo que está acontecendo. Pense nisso, meus irmãos, antes que seja tarde demais. A vinda do Filho do Homem, sexto tema, Marcos 13, de 24 a 32. Esse barulho que vocês estão escutando, eu estou gravando aqui no lugar que eu trato dos peixes. Eles estão que batem na água aqui o tempo todo. É engraçado isso aí. É muito curioso eles estarem aqui. No finalzinho eu vou filmar e mostrar para vocês eles aqui. A vinda do Filho do Homem. O evento será a volta de Cristo, antecedida por vários sinais, irmãos. Jesus deu um leque de sinais que estão acontecendo, que já vem acontecendo há muitos anos, e hoje, então, está nítido diante de todos nós. E vários outros textos bíblicos, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, Paulo comenta claramente sobre isso. 2 Pedro 3, de 3 a 13, Apocalipse 1:7, capítulo 6, verso 12 a 17, 14, de 14 a 20, 19, de 11 a 21. Dentre outros também que tratam desse mesmo assunto. Irmãos, a vinda do Filho do Homem é iminente. E Jesus deu detalhes. Esses apóstolos aqui deram detalhes sobre isso. Mas antes de ver Jesus nas nuvens dos céus, nós vamos atravessar a última grande tribulação, a última grande crise para os nossos dias, da qual Cristo falou que muitos vão desmaiar de terror, vão ranger dentes. Fica atento, irmãos. Não pague para ver essa conta que você não dá conta de pagar. Ninguém dá conta. Nós não somos capazes de pagar essa conta. Não pague para ver. Tome providência antes que seja tarde demais. Sétimo tema, personagens da Bíblia aberta.
Aqui nós temos o Desejar a Todas as Nações, página 509, que diz o seguinte: como não sabemos o tempo exato de sua vinda, somos advertidos a vigiar, como diz Lucas 12:37. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam de forma ociosa. A expectativa pela vinda de Cristo deve levar as pessoas a temer ao Senhor, bem como seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-los para o grande pecado de rejeitar sua oferta de misericórdia. Os que aguardam o Senhor purificam o coração pela obediência à verdade. Com a vigilante espera combinam ativo serviço. Seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Esses são sábios e fiéis servos que dão o sustento ao seu tempo, como diz o verso 42 de Lucas 12. A casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente relevante para esse tempo, como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declararam a verdade para seu tempo. Assim os servos de Cristo hoje darão a advertência especial para esta geração. Ó Senhor, temos ciência que somos a Bíblia aberta hoje, lida e relida pelos homens. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E capacita-nos para que possamos, de fato, Senhor, fazer aquilo que Tu espera que façamos. Te suplicamos isso como igreja e como indivíduo, como família, e que possamos, pela Tua graça e a Tua direção, obtermos êxito no exercício de nossa missão. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.